Paz e graça. Só para complementar o estudo, que a qual não termina aqui, mas termina dentro do nosso trabalho de vídeo, de postagens e reuniões a qual a gente faz aqui em nossa residência, sobre Pentecostes. Então isso abrange conhecimento teológico, antropologia, ciências humanas, sociologia, vários aspectos, não somente a questão do conhecimento da palavra, pois ela é muito profundo, esse estudo. Mas vamos, como já fizemos a síntese em 2 vídeos, vamos somente falar aqui que eu iniciei e acabei tomando uma direção que ali fui inspirado para falar outros assuntos dentro do mesmo texto, falando sobre Gênesis capítulo 11, que eu mencionei, e não refleti sobre essa passagem, fazendo menção com Atos 2, quando há o envolvimento do Espírito Santo num grupo de pessoas, eles ficam cheios do Espírito Santo. E lá em Gênesis 11, quando os homens, na sua consciência, no seu pensamento, querendo aproximar-se de Deus, reúnem-se para construir uma cidade e construir uma torre que chegasse até o céu. O homem teve sempre esses aspectos místicos, de misticismo, ao longo de sua existência. E voltar a mais ou menos 7.000 anos atrás, ver como é que é a natureza humana, como é que as pessoas se comportavam. Mas o que diz o texto que houve uma confusão de línguas, sendo que todos trabalhavam e falavam a mesma língua. Mas aí houve confusões, as pessoas já não se entendiam mais e essa confusão foi notória e as pessoas não conseguiram mais executar seu trabalho e se espalharam pela terra. Confusões de línguas. Não conseguiram trabalhar, terminar a obra. No aspecto transcendente, que é a graça, o amor, o Espírito Santo, o Senhor é Deus sempre, nunca mudou, é o homem que muda. E sempre lembrando que lá no passado tinha as pessoas dessa natureza, dessa percepção, desse entendimento, que era segundo o coração deles, para com Deus. Ainda hoje nós temos na sociedade pessoas com a mesma mente dessas pessoas que estavam vivendo lá naquela época, naquela ocasião, que tem que subir a monte, que tem que fazer altarzinhos, pedrinhas, holocaustos, para que haja manifestação do poder de Deus. E não é por aí. Deus ainda não conta o tempo da ignorância, ainda pode passar por cima de algumas pessoas, não pensando nesse fato, por causa do coração aberto e sincero para receber o seu amor, a sua palavra. Mas que essa pessoa seja transformada e renovado pela ação do Espírito Santo, como é a ação que age no ser humano. Na sua essência, no seu caminho, aonde ele for, ele vai produzir os bons frutos do Espírito, que é de Deus. E se é de Deus, ele é santo. Aí em Atos 2, quando há a manifestação, que é um registro que faz. Depois nós temos em Atos 8:14, na imposição das mãos ali, que é um relato de Pedro e João, as pessoas também recebem. Em Atos 10:46, ali, quando Pedro está fazendo a pregação da palavra e antes que ele termine as pessoas são cheias do Espírito Santo. Então, especificamente, se fôssemos falar que é o cerne da Bíblia, Jesus, é o que nós estamos referindo-se, o amor, o verbo se fez carne, ficou palpável, Jesus Cristo, e hoje ele vive para todo sempre em nossos corações e para quem dá a oportunidade, porque ele quer fazer morada, ele bate a porta e entra, se você abrir a porta do seu coração e do seu entendimento para que isso aconteça. Nenhuma menção há no Novo Testamento, está chegando os pentecostais.
Olha, ei, vejo Pedro e João, os homens de fogo. Até João ali com o sermão Tiago queria que descesse fogo do céu para queimar os samaritanos. Nós já fizemos um estudo, já está relatado 2 vídeos antes deste, né? Mas o fogo que nós falamos é o queimar o coração, para tirar as impurezas, tirar a maldade, tirar a ira, tirar a ganância, tirar as idolatrias, tirar as paixões, as concupiscências carnais, tirar o egocentrismo, as vaidades que seriam para sufocar as outras pessoas, demonstração de poder e para pisar em cima dos outros. Então isso tem que ser queimado no coração quem recebe o Espírito Santo. Daí quando houve esse fato, as pessoas falavam em línguas estranhas em outro dialeto. E daí houve a compreensão. E depois desse momento cheio do Espírito Santo, eles começaram a trabalhar, a evangelizar, a amar, a entender uns aos outros. Diferentemente lá de Gênesis 11, da Torre de Babel, que houve a confusão de línguas. Aqui houve as línguas estranhas, mas houve o entendimento. Então leiam 1 Coríntios capítulo 12, nós já falamos, mas vamos lembrá-los, que fala sobre os dons do Espírito Santo. Leiam 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o dom supremo que é o amor. E leiam 1 Coríntios capítulo 14, que fala sobre como é que é a pessoa que tem os dons, recebe essa unção, deve se comportar, e como é que deve ser o comportamento em relação a isto, que Deus não é Deus de escândalo. Entendam isto. Outra coisa que eu faço aqui menção, que ninguém pode patentear Jesus Cristo ou rotular o Espírito Santo, dizendo aqui tem poder, hoje Deus vai falar, bota uma cadeira e não começarei o culto enquanto o Espírito Santo nos fazer presente. Há um domínio humano sobre a pessoa de Deus? Vocês não entenderam ainda. Quem faz isso ainda não compreendeu. Não entendeu. Monopolizando Cristo, monopolizando o Espírito Santo, a pessoa de Deus, querendo dizer que aqui vai acontecer. Nós podemos determinar a bênção, a paz, a graça, a saúde, a paciência, a perseverança, a longanimidade, que tudo isso corresponde aos frutos do Espírito que nós determinamos em nossas vidas, e isso de forma natural as pessoas observam, sentem e vão interagir e vão receber essa mesma graça na sua caminhada, nos encontros, onde tu estiveres. Hoje Deus vai falar. Deus está sempre se falando. Deus está sempre se comunicando. Quem tem percepção, quem tem ouvido para ouvir o que fala o Espírito Santo, compreende. Não é reteté, não é derrubar, não é falar em mistério e não haver edificação, não é falar em mistério e não haver a revelação, e nem a interpretação. Não é subir ao monte e dizer que está cheio e descer do monte e pisar nas pessoas e não abraçar e não amar. Você não entendeu ainda. Acompanhe nossos vídeos. Nós não somos melhores e nem tão sábios assim. Somos pequenos, somos falhos, temos os nossos defeitos. Mas se não tiver o amor no coração, de forma alguma o Espírito Santo vai se manifestar na minha e na tua vida. Um abraço aí, fique na paz, até uma próxima oportunidade, nesse dia lindo e abençoado por Deus.